Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso estudo do Apocalipse. No vídeo de hoje nós vamos estudar ainda o capítulo 2, hoje será a parte 3, porque nós iremos estudar a igreja de Pérgamo, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, dá o like, compartilha e deixa o teu comentário, ok? Vamos orar, pedindo a Deus a sua ajuda, o seu auxílio. Eterno de Israel, bendito seja o teu nome, louvado e exaltado para todos sempre. Te damos graça por mais um dia, por mais uma oportunidade. Te suplicamos a tua ajuda, o teu auxílio no estudo da tua palavra. Assim, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. A igreja de Pérgamo tá o seu significado, que na verdade Pérgamo hoje é a atual Bérgama, foi a capital, a antiga capital da Ásia Menor, tá? O seu nome significava centro defensivo ou fortaleza, ok? A cidade de Pérgamo também, uma outra curiosidade aí para vocês, é que a cidade de Pérgamo, ela foi aí a cidade que começou a criar os escritos em pergaminhos. Daí vem a palavra pergaminho, em homenagem à cidade de Pérgamo, tá? A cidade de Pérgamo, eles começaram a pegar o couro do animal, a curtir o couro, né? Ou seja, preparar o couro, cortar em pedaços quadrados e aí começar a prática da escrita em pergaminhos, ok? Então fica aí essa curiosidade. Quando você escuta por aí essa palavra pergaminho, que era aquele modelo de livro antigo, não como esses livros que nós temos hoje, né? Mas aqueles livros em rolos, em couro de animal, aí a gente pode declarar que a cidade de Pérgamo foi aí aquela que iniciou esse tipo de trabalho. No Egito, por exemplo, lá eles usavam o papiro, né, que já não era no couro do animal, mas era numa espécie de folha, a folha do papiro, que eles ali faziam também um processo e faziam a escrita nesse papiro, ok? E aí Pérgamo entra com esse outro modelo de material para escrita, que era o pergaminho, ok? Curiosidades aí para a gente aprender sobre a cidade de Pérgamo, a igreja, a terceira igreja, tá? Que o apóstolo João envia cartas dadas pelo próprio Deus. E aí vamos para o texto? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiada. E aí lá no início, quando nós lemos o capítulo 1, eu expliquei para você que essa espada que o apóstolo João viu saindo da boca de Jesus, ela não é literal, isso é simbólico. E evidentemente é muito claro que a espada de 2 gumes que se refere aqui, e se refere no capítulo 1, é a própria palavra. Porque é a palavra que virá também como juízo sobre aqueles que praticam o mal, tá? O Senhor, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, ele irá nos julgar com a sua palavra. A constituição desse tribunal será a sua própria palavra. Então, espada significa justiça, significa punição. Então, Jesus está dizendo, aquele que tem a espada de 2 gumes afiada. Ele vai dizer agora, conheço o lugar em que vives. Jesus vai falar agora sobre a própria cidade de Pérgamo e o local onde a igreja está centralizada. Conheço o lugar que vives, onde se encontra o trono de Satanás. E aí eu fui pesquisar, eu fui estudar para descobrir aí quem era, o que era esse trono de Satanás. E aí nós encontramos aí algumas vertentes, como eu disse para vocês, eu vou tentar trazer o máximo de informações para vocês sobre a história das simbologias,
das questões trazidas em Apocalipse, tá? Então, alguns falam que era porque o imperador da época romano, ele centralizou a adoração a ele, o imperador, na região de Pérgamo. Por isso, Jesus se refere como Pérgamo, o local aonde o trono, né? Isso significa ali, aonde ele reina para os outros. Ou seja, é daqui que saem as ordens, é daqui que sai tudo, é o centro, é a centralidade. Então, alguns afirmam que é porque o imperador centralizou ali, né? A cidade de Pérgamo se tornou uma capital religiosa, né? Onde se adorava o imperador, ok? Existem também outras vertentes, né? Que se fala por exemplo, lá foi construído o trono de Zeus, e aí também falam que era por causa disso, da adoração, mas a gente percebe, evidentemente, que essa expressão de Cristo, que aí onde está o trono de Satanás, é com certeza algum tipo de prática religiosa que Deus abominava. Isso aí é óbvio, né? Ok? Então, nós percebemos que quando Deus se refere a essa situação que a igreja de Pérgamo estava ali envolvida, próxima, quando ele disse que é aí onde vocês habitam que está o trono de Satanás, evidentemente, havia ali um centro religioso, realmente. Havia uma centralidade, uma capital religiosa, tá? Porque aonde está o trono é onde está o rei, né? E se era o trono de Satanás, então realmente Pérgamo era, pode-se dizer, a capital do paganismo, da religiosidade, ok? Da religiosidade que Deus não se agradava. Então, ele continua dizendo, olha isso, apesar disso, olha isso aí, ele já coloca ênfase no problema, o problema é grande, o trono está aí com vocês, está na cidade que vocês habitam, mas apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo, olha isso, quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Olha que coisa terrível, gente. Olha que realidade terrível a igreja de Pérgamo estava vivendo. Eles estavam no centro da contra-adoração, da falsa adoração. E aí, a igreja de Pérgamo recebe aqui um elogio, né? Por quê? Porque mesmo dentro dessa realidade, dessa situação, eles não se desviaram. Eles não abandonaram a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nem mesmo quando Antipas, ok, ele chegou ali a ser morto. Segundo os historiadores, Antipas foi morto de uma maneira cruel em um recipiente cheio de óleo, e ele foi morrendo ali aos poucos como alguém que é cozinhado. Mesmo quando Antipas foi morto, vocês não abandonaram a fé. E aí vamos lá. No versículo 14, Jesus vai dizer, tenho contudo contra ti algumas admoestações. E aqui começa. Lembramos que a igreja de Esmirna, nós percebemos esse detalhe no vídeo anterior, que a igreja de Esmirna, ela não recebeu exortação. Como eu falei no vídeo anterior, geralmente a gente só acha que é a igreja de Filadélfia, né? Que é a igreja, né, vamos dizer assim, sem defeitos. Alguns até usam a simbologia, né? Que a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento, é a igreja... Porém, relembrando, a igreja de Esmirna não recebeu exortação, mas a igreja de Pérgamo, ela já começa agora a ser exortada no versículo 14, quando Jesus diz, tenho contudo contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão foi um profeta lá no Velho Testamento, tá? Que o rei ali pagão no deserto, ele chamou Balaão, que deveria ser um profeta para o povo de Deus e não para um rei pagão. E ali o rei ficou instigando Balaão a profetizar contra Israel.
E ele, quando tentava profetizar, não conseguia. Toda vida que ele abria a boca, ele só abençoava e o rei ia ficando brabo com Balaão. Até que Balaão teve uma ideia e aí ele usou a estratégia. E essa estratégia está escrita aqui. É uma prática que até hoje Deus abomina. E aí ele vai explicar o que é a doutrina de Balaão. E aí ele diz que ensinou, olha isso, Balaque, que no caso Balaque era o rei, a armar ciladas contra os filhos de Israel. Que tipo de cilada? Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos. Isso aqui era uma prática muito comum na época, tá, gente? Era uma prática muito comum. As pessoas pegavam alimentos e aí eles levavam diante dos seus deuses e ali sacrificavam, ou seja, eles consagravam alimentos aos deuses e aí esses alimentos eram ali repartidos e as pessoas comiam desses alimentos consagrados a deuses, a ídolos. Então, Jesus está dizendo que no meio da igreja de Pérgamo tinha pessoas praticando isso, comendo alimentos oferecidos ou ao imperador. Lembra das duas vertentes aqui, dos dois pensamentos que fala que por isso Jesus disse que ali era o trono de Satanás, onde Satanás habitava. Então, ou esses alimentos estavam sendo oferecidos ao imperador e as pessoas da igreja estavam comendo, ou esse alimento estava sendo oferecido a Zeus e as pessoas da igreja estavam comendo. E aí a prática, a doutrina de Balaão não se limita só na questão de comer alimentos sacrificados a ídolos, mas aí a continuação do versículo vai dizer: e a se entregarem à prática da prostituição. Dois pontos da doutrina de Balaão, tá? Escreve aí. Qual era? Comida sacrificada a ídolos e a prostituição. Muita gente acha que prostituição é só aquelas mulheres ou homens ou pessoas que são aí homossexuais, que entregam os seus corpos à troca de dinheiro. A prostituição na Bíblia, gente, não se limita a alguém que vende o seu corpo, tá? Biblicamente, prostituição é todo aquele que pratica. Vamos lá, o que é prostituição? Vamos aprender. Prostituição é alguém que não é casado, tá? E se deita com outra pessoa. Que se deita com qualquer pessoa. Isso na Bíblia é prostituição. A pessoa que é casado ou casada e tem um relacionamento extraconjugal, ou seja, que não é com seu esposo nem com sua esposa, isso na Bíblia é chamado de adultério, tá? Então, vamos lá. Adultério na Bíblia, alguém que é casado e se relaciona com alguém fora. E prostituição na Bíblia não é a pessoa que vende o corpo. Prostituição na Bíblia é toda prática sexual antes de ser casado. Então, o que é que estava acontecendo na igreja de Pérgamo? Olha que coisa terrível. Isso estava dentro da comunidade, dentro da igreja, sendo praticado. Pessoas comendo alimentos que estavam sendo oferecidos aos ídolos daquela região e daquela época. E a cidade de Pérgamo não tinha qualquer ídolo ou qualquer religiãozinha pagã. A cidade de Pérgamo foi denominada pelo próprio Cristo como a cidade que o trono de Satanás estava nela. Então, com certeza, a prática religiosa pagã ali era pesada. E aí, mesmo assim, alguns irmãos estavam comendo desses alimentos consagrados a esses deuses. E dentro da igreja tinha pessoas praticando a prostituição, praticando sexo fora do casamento. Isso é terrível. E aí, versículo 15 vai dizer: além disso, tens também alguns, olha isso, olha a situação da igreja de Pérgamo, minha gente. Tem alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. E aqui a gente tem uma leve dica de como seria a doutrina dos nicolaítas, tá? Porque a gente estudou lá atrás, vocês lembram? E eu afirmei aqui que a gente não tinha como realmente
afirmar qual era a prática, né, dessa tal doutrina dos nicolaítas. Não tinha como, porque a Bíblia não dá muito detalhe. Mas aqui na igreja de Pérgamo, Jesus está dizendo, olha o versículo 15, além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Essa semelhança que Jesus está dizendo pode ser o quê? A semelhança de estar fazendo errado ou a semelhança doutrinária. Da mesma maneira que seguem a doutrina de Balaão, alguns seguem a doutrina dos nicolaítas, ele pode estar se referindo à questão de semelhança, de vocês estão seguindo o mesmo exemplo ou vocês estão praticando coisas parecidas. Mas nós não vamos afirmar, tá, gente? Vamos estudar o que está na Bíblia no texto, ok? Então, além de ter pessoas que estavam praticando a doutrina de Balaão, qual era a doutrina de Balaão? Prostituição e alimento consagrado a deuses, a ídolos. Isso hoje ainda é praticado por algumas religiões, tá? Algumas religiões pegam alimentos e consagram ali às suas entidades, aos seus deuses, às suas divindades, tá? E aí essas pessoas se alimentam acreditando que estão se alimentando de um alimento que está um nível a mais do que qualquer outro alimento comum. Após ser consagrado, ser dedicado, aquele alimento, ao ser ingerido, aquela pessoa está se consagrando também àquela entidade, àquela divindade. Isso ainda é praticado nos dias de hoje. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensinou, quando pegar qualquer comida, a gente sempre orar e consagrar a Deus, porque ali a gente está quebrando qualquer aliança que foi feita com aquele alimento. Tá? Você chega numa casa, você chegou, por exemplo, você que viaja, para no rodoviário, você não sabe, você não tem noção do que foi feito ali com aquele alimento que você vai comer. Você entra no restaurante Fortaleza, ou onde você mora, no estado que você mora, no país que você mora, você não sabe o que foi feito com aquele alimento para ser oferecido ali para você. Então, por isso que é sempre bom, antes de qualquer refeição, nós orarmos. Existem muitas polêmicas, por exemplo, sobre alimentos, sobre produtos que a gente compra, né? O produto tal é consagrado ao diabo. Você já ouviu falar disso, não já? Então, é bom que todas as vezes que você colocar o alimento na sua mesa, você ore antes de comer, tá? E aí é questão espiritual, ok? Vamos lá? E aí ele fala da doutrina dos nicolaítas que os irmãos também estavam seguindo. Aí no versículo 16 ele diz: diante do exposto, ou seja, depois de revelar, de desmascarar a realidade de vocês, eu digo, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Olha que coisa terrível, olha que ameaça pesada que a igreja de Pérgamo acaba de receber. Diante do exposto, se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês e contra eles com a espada que está na minha boca. E eu já falei para vocês que a espada aqui representa a palavra de Deus. E nesse caso aqui, a palavra de Deus vem sobre a igreja como justiça, como julgamento. A espada de Deus aqui, representada nesse texto, na ameaça que a igreja acaba de receber, ela virá sobre a igreja de Pérgamo como julgamento, como o juízo de Deus. E aí no versículo 17, Jesus conclui a mensagem enviada à igreja de Pérgamo com mais uma promessa. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, olha isso, ao vencedor proporcionarei do maná escondido. Opa, que maná é esse? Eu sempre fico curioso quando eu estudo Apocalipse, porque tem muita coisa aqui que me deixa. É por isso que eu digo que tem gente que tem medo de ler Apocalipse, né? Mas o cristão verdadeiro, ele tinha que ler Apocalipse direto. Eu acho que o livro da Bíblia que eu mais li foi Apocalipse. Várias e várias vezes. Por quê? Porque ler o livro de Apocalipse, queridos, não é um livro para te fazer medo. Se você acredita em Jesus Cristo, se você segue Jesus Cristo de verdade, você não é para ter medo, você é para ter prazer de ler. Porque o livro de Apocalipse é o livro que mais contém promessas para o futuro da igreja. Tá? Então vamos lá para mais uma promessa. Ó. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido. Que maná escondido é esse? Eu sei que quando ele se refere a maná,
Logo nós nos reportamos, nos lembramos lá do deserto, quando Israel é tirado do Egito e Deus ali faz o maná cair do céu. Até então o seu nome não era maná, era uma espécie de resina que caía, tá? E ali eles juntavam e com essa resina eles faziam pão, bolo e muitas outras delícias, certo? E eles deram o nome àquela resina de maná. Então é uma referência a um alimento também, vamos usar esse termo divino, que cai do céu, porém eles é um maná escondido. Olha aí a continuação. Bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Aqui, quando nós lemos isso, logo nós não entendemos muito, mas se nós formos para a cultura da época, existia um costume na época em que a criança, ao nascer, o pai, como forma de registrar que aquela criança era sua, eles pegavam uma pedra branca e registravam o nome daquela criança nessa pedra. E ali era uma forma de ele dizer que aquela criança estava sendo recebida por ele. E aí isso tem uma simbologia muito poderosa. Quando Cristo está dizendo aqui que nós receberemos uma pedra com um novo nome, ele está dizendo que nós fomos recebidos pelo Pai, por Deus, como filhos. Ele está dizendo, registrando, esse é meu filho. Tá? Isso é uma cultura da época, que quem sabe Jesus usou aqui para as pessoas entenderem que eles estavam sendo recebidos como filhos, mas só seriam recebidos como filhos aqueles que fossem vencedores até o final. Como eu já falei aqui, Deus não quer que a gente corra até a metade. Deus quer que a gente persevere até o fim da nossa vida. Ok, queridos e queridas? Que Deus te abençoe em mais esse estudo. Vamos orar agradecendo a Deus. Eu peço a Deus que você tenha aprendido alguma coisa. Essa é o meu objetivo, a minha missão. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, te damos graça por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, abençoa todos que me assistem. Abençoa as suas famílias. Pai, que eles venham ter aprendido mais um pouco da tua palavra. Assim, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.